Aí, beleza. Turma, nós conversamos a respeito daquelas condições até a data antes da prova, né? Sobre a questão daqueles conceitos iniciais de manutenção, né? E falamos a respeito das definições, onde cada uma se aplica, como que a gente pode estruturar um plano de manutenção, né? Tanto preventivo quanto preditivo. E falamos a respeito daquelas várias características que são importantes quando a gente vai definir um sistema de manutenção, seja ele para qualquer aplicação que a gente possa desejar. Industrial, residencial, predial, automotiva, aquilo ali vale para tudo, certo? Eu só preciso direcionar ele para aquilo de fato que eu estou aplicando. Então, se eu estou mexendo com manutenção veicular, os conceitos são os mesmos do que se eu estiver mexendo com manutenção industrial, do que se eu estiver mexendo com manutenção predial. Porém, a gente precisa identificar algumas nuances que vão ser características de cada sistema produtivo, de cada sistema operacional. Se vocês entrarem no elevador ali, ó, aqui do bloco, vocês vão ver que lá tem um documento pregado lá dentro do elevador chamado de ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Na hora que vocês estiverem descendo ou subindo, prestem atenção nisso. O que é aquele documento? Ele está falando que eu tenho um engenheiro responsável por uma manutenção que foi efetuada. É obrigatório, né? Obrigatório, por lei. Então, existe uma série de procedimentos em elevadores de passageiros que tem que ser feito uma vez por ano. Aquela ideia é de janeiro desse ano. Então, provavelmente em janeiro agora, eles vão fazer uma nova inspeção preventiva naquele elevador, e aí o engenheiro vai atestar a liberação ou não daquele equipamento, certo? Então, turma, alguns equipamentos vão passar por esses processos, mas a gente precisa identificar e estruturar os processos de manutenção que eu vou trabalhar. E isso a gente chama de PCM. O que é o PCM dentro da manutenção? Que nós já comentamos no mês passado. Planejamento e controle da manutenção. Como o próprio nome já diz, gente, o que ele vai fazer? Planejar a manutenção? É ele que executa? Não. E após a execução da manutenção, ele vai transformar esses dados em indicadores. E esses indicadores é que vai falar para nós o quê? Bom, a manutenção está boa, está ruim, estou tendo muita quebra. E aí a gente vai interpretar esses indicadores após as manutenções terem sido realizadas. Beleza? Então, quando a gente vai falando em indicadores, eu vou contar para vocês vários indicadores que a gente trabalha dentro da manutenção, mas, ao mesmo tempo, como esses indicadores eles podem ser meio traiçoeiros. Professor, mas como assim traiçoeiro? Por exemplo, se eu falar para vocês que esse mês eu realizei 50 manutenções preventivas, beleza? Mês que vem eu fiz 30. E aí? Pode ser um indicativo de que, eu fiz menos manutenções. Certo? Então, eu fiz menos manutenções porque eu não tinha programação das 50. Fiz todas. Entendeu? Então, por exemplo, um indicador solto, gente, é muito perigoso a gente analisar ele dentro da manutenção. Então, o PCM ele é responsável por compilar todos esses indicadores. Vamos voltar a esse exemplo. Então, eu fiz 50 no mês passado, esse mês eu fiz 30. Certo? Fechamento um mês depois do outro. Pode ser por erro de programação? Pode. Pode ser por falha de planejamento? Ou seja, eu planejei errado e aí eu acabei que não dei conta de fazer todas as manutenções. Então, eu fiz menos do que eu deveria. Pode ser que, de acordo com os planos de manutenção que eu fui montando, coincidiu de no mês anterior eu ter feito 50, mas não, as 50 não representam 100% das manutenções que eu tinha que fazer. E esse mês, apesar de eu ter feito menos,
As 30 representam 100% das preventivas que eu tinha que fazer. Entenderam como um indicador solto, ele pode te induzir ao erro? Então, turma, o PCM é responsável por, além de pegar esses dados e transformar em indicadores, interpretar o que esses indicadores estão falando para nós. Eu ter gasto menos dinheiro com manutenção, não necessariamente eu estou economizando. O que pode estar acontecendo? Eu posso estar deixando de fazer manutenções. E aí, claro, eu vou gastar menos. Certo? Mesma coisa do seu carro, está precisando trocar os 4 pneus, você fala, não vou trocar. Você vai economizar o dinheiro dos 4 pneus? Vai, você não está gastando, teoricamente você está economizando. Mas o que você está fazendo? Você está sendo negligente com aquela manutenção, que pode te deixar na mão mais cedo ou mais tarde. Inclusive de uma forma catastrófica. Então, turma, o PCM vai ser aquele cara, aquele setor dentro da manutenção, aquela pessoa, aquela ala da manutenção que vai ser responsável por fazer todo esse gerenciamento de informações. Então, quando a gente fala em PCM, nós estamos falando que dentro daquele contexto histórico da manutenção, ele surgiu depois que a manutenção começou. Certo? Então, no início, lá na Revolução Industrial, Segunda Guerra e tudo mais, não se falava muito em gerenciamento de informações. Até porque as preocupações eram outras e os sistemas de armazenamento de informações era irrisório. Certo? Quando começa um sistema Toyota de produção, quando eu começo a terceira Revolução Industrial, aí sim, a organização de informações ela ganha força. E isso vai passar pelo TPM, que nós vamos falar também o que é esse TPM, e também vamos falar sobre o RCM, que é a manutenção centrada na confiabilidade. O quão confiável está a minha manutenção? Beleza? Hoje, turma, com esses caras aqui na mão, ó, a gente consegue fazer muita coisa. Então, hoje a gente já tem sistemas robustos e confiáveis de gerenciamento de manutenção. Certo? Mas que ainda dependem de lançamento de informações, dependem de uma correta alimentação de dados do sistema. Beleza? Sim ou não, turma? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, então, podemos falar que é o setor mais estratégico que eu tenho dentro da manutenção, que é o PCM. É ele quem vai definir as diretrizes que aquela manutenção vai seguir. Quais os passos que a manutenção vai dar, de forma ordenada. É claro que por ele não realizar propriamente dito as manutenções, ele vai ser muito impactado pelas corretivas, concorda? Então, um excesso de corretivas vai prejudicar muito o PCM, porque vai arrebentar a estratégia que ele definiu. Beleza? Então, moçada, esse cara aqui, o que ele vai fazer? Basicamente, planejar, programar, controlar e coordenar as atividades. Simples, né? Tranquilo. Ou seja, vou definir o que fazer, depois vou definir quando fazer, vou pegar essas informações que vão retornar do campo, vou alimentar meu sistema, gerar os indicadores, interpretar isso e ver como vão ser as definições dali para frente. Basicamente, o PCM vai fazer isso. Só, gente, que o buraco é mais embaixo. Certo? Não sei se vocês têm costume, ou já trabalharam dentro do setor de manutenção e principalmente com PCM. Não sabe? PCM é só bucha. Pra vocês terem uma ideia, numa empresa que eu trabalhava, nós éramos... Eu sempre esqueço, quer ver? Deixa eu fazer a conta aqui. Utilidades, oficina central, sabão, glicerina, frasco, líquidos e sabonete. 7, mais o PCM. Então, nós éramos 8 supervisores de manutenção.
2 coordenadores, um gerente de manutenção. Então, o Leonardo, que era o supervisor do PCM, o PCM tinha um supervisor dedicado, com 4 analistas, só para alimentar de informação e fazer o PCM rodar na fábrica toda. Então, nós, os outros 7 supervisores de manutenção, toda informação nossa tinha que vir ou passar por esses 5 do PCM, os 4 analistas mais o supervisor. Então, turma, era frenético, era um pau quebrando o dia inteiro. E aí, turma, os caras ficaram por conta disso. Depois, quando a gente vai falando de TPM, eu vou falar um pouquinho da história de como que nós reestruturamos o PCM lá nessa empresa. Então, turma, basicamente, vai ser um conjunto de ações de programação, preparação, verificação desses números da produção, que a gente chama de KPIs, ou indicadores, tá? Em manutenção, e quais são as ações corretivas que eu vou implementar. Então, aqui, turma, quando eu falo em ação corretiva do PCM, o que eu preciso fazer para melhorar? Programação, planejamento e os indicadores. Estou tendo falha nos indicadores? Estou fazendo um trabalho de TCC com um aluno meu e ele está fazendo em manutenção. Antes da gente começar o trabalho, pessoal, ele tinha um monte de indicadores. Sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Tiago, cara, eu não confio em nenhum indicador. Para mim está tudo errado. Eu falei, então para que você tem? Você está alimentando um banco de dados que você não sabe se está certo? Ou seja, você só está colocando a informação lá para inglês ver, porque você não sabe se aquela informação que ele está te devolvendo está certa ou está errada. Você tem 100 ordens preventivas para ser realizada e 50 em aberto. São só 50? É mais? É menos? As 100 preventivas que você tem que fazer ainda, ou seja, você tem um backlog de 150, certo? 50 que ainda estão em aberto e novas 100. São só 100? Tem mais? Tem menos? Porra, como é que você gerencia um negócio desse? Entendeu? Então, gente, um PCM, ele é o cérebro do negócio. Ele precisa ter informação confiável. Então, ele vai preparar, estruturar a gestão da manutenção para resolver esse tipo de situação. Certo? Outro detalhe, ele precisa ter processos. Então, os processos dentro do PCM, turma, eles têm que estar estabelecidos, treinados e funcionando. Beleza? Você tem que garantir, igual eu dei o exemplo para vocês, que são 4 analistas, que os 4 analistas façam os mesmos processos. Beleza? Que informação não se perca no meio do caminho. Então, eu preciso planejar a manutenção, programar essa manutenção e ainda preocupar com os processos e com os recursos, sejam eles financeiros, técnicos, de peça, de ferramenta, de pessoal e daí por diante. O que eu tenho para fazer a manutenção? É suficiente ou não? Então, por exemplo, quando a gente fazia aqui na Grosseries manutenção no compressor de ar, era um compressor um pouco complexo. Não sei se vocês lembram de eu mostrar para vocês um compressor ali atrás do laboratório de processo de fabricação, quando vocês estavam lá no segundo período. Aquele compressor lá era um pouco, o que a gente tinha aqui na Grosseries era um pouco maior do que aquele, mas basicamente o mesmo funcionamento. Ele era de capacidade maior. Então, era um equipamento mais complexo, que precisava de ferramentas adequadas, peça de reposição adequada, era uma manutenção mais cara, que eu julgava, pela experiência que eu tinha com a minha equipe, que eu não tinha ninguém da equipe que poderia fazer a manutenção adequada naquele equipamento. Então, eu tinha 2 opções. Correr o risco de fazer uma manutenção ineficiente ou pagar mais caro para fazer a manutenção correta. Como eu sou muito prudente nesse sentido, eu pagava o preço, mas a empresa, né? Mas eu era o gestor do negócio. Então, eu pagava a manutenção, mas para garantir que ela fosse feita da maneira correta. Peças originais,
com pessoas treinadas, com mecânico treinado, com um cara que conhecia profundamente o equipamento. Tanto é que uma vez esse equipamento, esse compressor, ele deu problema e a garantia foi acionada. Só que a gente só pôde acionar a garantia porque todas as outras revisões tinham sido feitas com o pessoal autorizado. Certo? Para vocês terem uma ideia, o compressor travou. Ele estourou um rolamento e travou. Só o elemento compressor do parafuso, que é pouco maior que esse notebook aqui, ó, foi quase R$25.000. Só a peça. Mais a mão de obra, mais deslocamento e tudo mais. Se eu tivesse que arcar com a manutenção, teria sido aí uns R$35.000 que eu teria gasto. Se eu tivesse negligenciado alguma parte da manutenção. Coincidentemente foi falha de equipamento, né? E o plano de manutenção dele estava rigorosamente em dia. Então, basicamente, esse equipamento mais caro é sempre mais viável usar uma mão de obra autorizada. Nós vamos falar muito lá em terceirização da mão de obra, mas uma das decisões que a gente tem é justamente qual que é a segurança que você tem em cima daquele equipamento. Nesse caso, por exemplo, eu tinha gente que conhecia de compressor, mas não tão bem quanto o próprio mecânico da fábrica, vamos dizer assim. Entendeu? Então, eu preferia pagar um pouco mais do que correr o risco de fazer manutenção com o meu pessoal. Era um equipamento bem melindroso, assim, cheio de 9 horas para fazer a manutenção dele. Outros equipamentos lá, por exemplo, um outro equipamento que a gente tinha lá, que era a peletizadora, tão complexo quanto. Só que, isso antes de eu entrar, o pessoal que estava antes de mim contratou um técnico da fábrica, ele acompanhou uma manutenção e treinou o pessoal para fazer isso. Aí as próximas foi feito com o nosso próprio pessoal. Peças originais, mas nosso próprio pessoal fazendo. Entendeu? Então, são decisões dentro da manutenção que a gente tinha. As máquinas de costura, por exemplo, eu terceirizava tudo. Com o próprio fabricante do equipamento. Não sei se vocês já viram máquina de costura desmontada, tanto de sacaria quanto de roupa mesmo. Elas têm virabrequim, tem biela, tem as peças muito semelhantes a motor de combustão, esse negócio lá dentro, assim. Só que aquilo ali, gente, você acertar um ponto, não tem o ponto do motor? Que o mecânico lá, se deixar fora, o carro fica esquisito? A máquina de costura tem um ponto dela também. E aquilo ali, se o cara tirar, ele tem que saber voltar para o lugar. Então, a gente tinha muito problema, por exemplo, o cara tirar o ponto da máquina de costura, nosso próprio pessoal, e depois, para regular aquilo ali, era uma merda. Aí ela arrebentava a linha de costura, ou ela dava um ponto, não dava o ponto trançado como tinha que ser. Então, ela tem um excêntrico que ela faz isso com a agulha dela, para trançar o fio. Então, devido à quantidade de problemas que eu tinha, foi uma decisão. Cara, eu fazia, a cada 6 meses eu fazia manutenção das máquinas de costura. Eram 4 ensacadeiras e eu tinha 6 máquinas, então eu tinha 2 reservas. Cara, as máquinas não paravam trabalhando. Comecei a fazer manutenção com esse cara, até o apelido dele era Kibe, o mecânico. O cara gastava 3 dias para fazer revisão em todas elas. Ele vinha e tal, acabou. As máquinas só davam 6 meses sem dor de cabeça. E quando dava, era que algum operador ia lá e fuçava nelas sem saber. Era basicamente limpeza. Então, isso tudo a gente foi tomando essas decisões em cima de indicador, em cima de custo, em cima de viabilidade, mas dentro do PCM. Certo? Então, turma, o objetivo final, com a própria manutenção, é garantir o funcionamento correto. Beleza? Bom, então, turma, basicamente, a missão do PCM é planejar a atividade de manutenção, programar a execução, medir o que foi feito e analisar se o que foi feito da forma mais produtiva, ou seja, com mais eficiência e menor custo.
ou se tem jeito de melhorar aquela atividade. Beleza? Turma, então, o que o PCM vai atuar em cima? Otimizar o tempo, aumento de produtividade, garantir disponibilidade dos equipamentos e atingimento das metas, principalmente voltadas a planos corretivos, ou seja, diminuir manutenção corretiva onde for possível. Vai zerar a manutenção corretiva? Muito difícil. Mas quanto menos corretivas eu tiver, eu tendo a ser mais produtivo. Beleza? Certo? Moçada, então, quando eu falo em criar planos de manutenção, o que eu estou falando? Estou falando de inspeções, estou falando de preventiva, preditiva e lubrificação. É aquilo que a gente já conversou. Beleza? Quando eu falo em programação, turma, aí eu estou definindo quando fazer as atividades. Agora, depende do meu regime de trabalho. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, numa fábrica que ela roda todos os dias, como que eu faço preventivo nos equipamentos? Então, eu já trabalhei em fábrica, por exemplo, que a gente trabalhava com linhas de produção. Então, eu tinha a linha do detergente, a linha do amaciante, a linha do desinfetante, a linha do sabonete, daí por diante. 2, 3, 4 linhas, dependendo do tipo de produto. Certo? Então, estruturamos junto ao PCP. O que é PCP? Planejamento e controle da produção. Então, nós alinhamos junto com o PCP uma parada de linha por dia. Então, hoje é segunda, né? Amanhã, terça, vamos parar a linha 2 do sabão. Quarta, paramos a linha 1 do detergente. Quinta, paramos a linha 2 do líquidos. E daí por diante. Então, eu tinha linha que o plano preventivo dela era a cada 15 dias. Eu tinha linha que o plano preventivo era a cada 20 dias, a cada 30 dias, a cada 60 dias. Então, a gente montava com um mês de antecedência a programação do mês seguinte. Então, por exemplo, nós estamos em setembro, a gente já estaria definindo a programação do mês de outubro. Porque eu tenho meu planejamento, eu tenho meus planos, eu sei quando que eles vão vencer, dentro daquele mês. Certo? E aí, a gente sentava na mesa, junto com a produção, e batia o martelo. E aí, uma vez definido, acabou. Acabou. Ah, mas entrou um pedido fora de hora. Se vira. Tal dia nós temos que parar a linha. Certo? Porque se a gente cedesse um pouquinho, produção é foda. Os caras, você dá a mão, eles querem o braço. Então, essa programação era feita assim. Já na Cargill, por exemplo, que era um processo contínuo, então, ou seja, não poderia chegar hoje e parar o processo. E daqui 3 horas, apertar um botão e ligar ele de novo. Então, era um processo contínuo, era um fluxo contínuo de produção. Lá na Cargill, a gente tinha uma parada total da fábrica uma vez por mês. Era uma fábrica que ela rodava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, uma vez por mês, a gente parava a fábrica inteira. Tudo, desligava tudo. E aí, tinha vezes que era 100, 120 caras fazendo manutenção de uma vez na fábrica. Porque é muito velho de gente em manutenção. E aí o PCM planejava as microparadas, que a gente chamava. Então, tinha setores da fábrica que poderiam parar durante a semana e tudo mais. Mas o planejamento era basicamente feito para essa parada de um dia. Então, a gente entrava às 6 horas da manhã, e a fábrica ficava parada até 10 da noite, 8, 9, 10 da noite. Era o dia inteiro pauleira. Era o dia que nós trabalhávamos feito uns burros de carga. Então, era assim que funcionava. Aqui na Grosseries, por exemplo, a fábrica rodava de domingo à noite até sexta à tarde. Ou seja, eu tinha todo o final de semana, basicamente, livre. Então, eu não precisava me preocupar tanto assim com a produção. Por quê? Porque eu sabia que no final de semana, eu tinha, todo final de semana estava a fábrica parada. Só que o que acontece? Todo final de semana eu tinha equipe completa?
Não. Então, algumas coisas precisavam ser feitas durante a semana, que é quando eu estava com a equipe completa lá. Então, moçada, esses nuances, essa jogada, essa negociação, que faz parte da programação do PCM. Beleza? Tranquilo? Bom, garantir a execução. Como que eu garanto a execução? Ordens de serviço, documento. Beleza? E por último, fazer o controle dessas informações. Então, vou falar. Por exemplo, você já chegou na fábrica e criar do zero? Criar do zero? Onde eu trabalhei, não, mas eu já prestei consultoria que eu tive que fazer isso. Inclusive, estou fazendo uma nesse momento. Eu estou tendo que criar do zero. Outro exemplo, será que vai ser sempre? Não vai ser sempre, né? Mas a maioria dos casos você tem que criar do zero ou você pega um plano melhor? O mais comum de acontecer é você reaproveita um plano, se o equipamento for semelhante, você pega um elevador de caneco. Qualquer elevador de caneco que você pegar, vai ser igual. Às vezes muda tamanho, capacidade, potência e tudo mais, mas basicamente é o mesmo equipamento. Aí você vai trabalhar mais em cima da periodicidade do que propriamente da descrição do plano. Então tem lugar, por exemplo, você precisa olhar um elevador toda semana. Até dentro da mesma fábrica, por exemplo. Existem equipamentos, vamos supor um elevador, você tem que olhar ele semanalmente. Já tem elevador que você vai olhar ele uma vez por mês. E o equipamento, às vezes, é o mesmo. Só que por regimes diferentes de operação e tudo mais, tem essa diferenciação. Pior que não. Pior que não. Bom que não. Tem muito lugar que não faz a menor ideia do que se faz de manutenção. Troca a peça. Estragou, vai lá e troca. Só. Às vezes o controle fica aqui, você tem um cara muito experiente. Não, ele sabe o que tem que fazer, tempos em tempos e tal, mas não registra nada, não documenta nada. E aí esse cara aposenta, entra de férias ou sai da empresa, e aí ele leva aquele monte de informação embora com ele. Entendeu? Eu já vi muito, cara. Às vezes assim, você tem um funcionário mega experiente, o cara afasta. Sofre um acidente e afasta. E aí, você tem que ficar ligando pro cara. Isso assim, não aconteceu comigo, mas de gente que eu sei, que o povo ligava, ó, fulano, me ajuda aqui, onde tem que fazer isso, não sei o que lá, um monte de coisa. E foi. O cara afastado, mas tá no telefone dando ajuda. Um belo dia, o que acontece? Os caras metem a empresa na justiça. Alegando que estava afastado, mas estava trabalhando para a empresa. Ganhou. Esse cara ganhou. Então, assim, precisou? Precisou. Por quê? Porque ele era o que centralizava as informações na cabeça dele. Entendeu? Sim, e nessa empresa, por exemplo, o setor desse cara de manutenção era ele de mais experiência, tinha um outro lá que era mais ou menos, assim, de tempo de casa, mas era um cara mais simprão, assim, esse cara meio que não dá conta muito de gerenciar, muito mão na massa, mas pouca cabeça. E molecada, cara com 6 meses de empresa, 8 meses, então, né, por melhor que seja a formação do funcionário, ele não vai saber o histórico a longo prazo. E aí caiu nisso. Enfim. Bom, então, moçada, essa questão de informação, dados e indicadores é o final e o início da manutenção, vamos dizer assim. Tá? Bom, então, primeiro passo, planejamento. O que é importante dentro do planejamento da manutenção? Gerenciar os recursos. Adianta eu querer fazer tudo se eu não tenho gente e ferramental para aquilo? Não adianta. Vou conseguir abraçar o mundo? Não vou. Então, Tom, eu preciso, no planejamento, que eu entenda quais os recursos que eu tenho.
seja de mão de obra, seja de ferramental, seja de peça, seja de experiência da equipe. Que às vezes eu tenho gente suficiente, mas é uma equipe que não tem conhecimento de determinados setores da fábrica ou de determinados equipamentos. Certo? Então eu preciso ter essas informações para saber como planejar. E como que é bom a gente fazer isso? Reunião, treinamento, levantamento de mão de obra, peça de reposição, ferramenta, material e daí por diante. Turma, tudo isso vai ser fundamental para um correto planejamento. Porque planejar não é simplesmente pegar os planos de manutenção e entregar para a pessoa fazer, não. É saber se aquela pessoa que está pegando determinado plano de manutenção, ela consegue fazer. É uma coisa. Ela tem recursos para realizar aquilo ali? Tem ferramenta adequada? Tem peça de reposição correta? Tem treinamento correto para aquilo? Tem EPI adequado? Certo? Então, tudo isso é importante a gente fazer o levantamento na hora de fazer o planejamento, tá? Aí fala, nossa, Thiago, mas eu vou perder tempo demais com o planejamento. Não. Uma vez que você já conhece a equipe, você está estruturado, você sabe direcionar. Isso vira quase automático. Mas, eu estou alertando para vocês que pode ser que, às vezes, algum problema dessa natureza ocorra. Tá? Então, turma, quando a gente fala em plano de manutenção, nós estamos falando de um planejamento prévio. E esse planejamento não vai envolver só quais as ações que eu tenho que realizar em cima do equipamento, mas também vai envolver quais as peças, quais as ferramentas, quais os recursos que eu preciso ter. O equipamento precisa estar parado. O equipamento precisa estar frio. Ah, acontece? Acontece. Tem equipamento que você não consegue fazer revisão nele quente. Assim que desliga e ele para, você não consegue ir lá logo fazer uma inspeção. Certo? Você precisa de um tempo para ele esfriar ou para ele aquecer e daí por diante. Precisa checar se uma tubulação está drenada. Sim. Então, turma, o planejamento da manutenção ele vai envolver as preventivas, as preditivas, as inspeções sensoriais, planos de lubrificação, calibração e melhoria. Pessoal, calibração. O que se calibra dentro de fábrica, por exemplo? Instrumentos de medida. Então, um manômetro, um paquímetro, tudo isso precisa ser calibrado de tempos em tempos. Existe alguma norma que fala sobre intervalos de calibração? Sim. Válvula de segurança, peso padrão de aferição de balança, tudo isso precisa ser calibrado de tempos em tempos. E cada equipamento tem a sua periodicidade de calibração. Então, turma, isso precisa ser considerado. Ah, não, mas o meu manômetro está marcando certinho. Tá, mas se venceu o prazo de calibração, tem que ser enviado. Certo? Se tiver qualquer problema, a documentação de calibração precisa estar em dia de qualquer um desses itens que envolva esse tipo de situação. Beleza? Então, turma, nós já falamos sobre a manutenção preventiva, mas o mais importante é que ela precisa ser agendada, precisa ser negociada com a produção. Então, quando eu estou montando um plano de manutenção, consequentemente, eu já estou estruturando ele de uma forma que ele seja execuível. Tá? De uma forma eficiente.
que eu garanta que aquele equipamento não só vai falhar, não só não vai falhar, como também eu consiga fazer aquele plano. Beleza? Então, o planejamento da manutenção vai passar diretamente pelos planos de manutenção preventivas. Beleza? Lembra lá quando eu mostrei para vocês aquele plano preventivo lá da Caterpillar? Lembra que eu mostrei lá para vocês? Pois é. O que lá está falando para nós, turma? O que fazer e o intervalo. Correto? Se vocês pegarem aquele plano e passar daquela página que eu mostrei para vocês, que é o que fazer e o intervalo, existem alguns equipamentos, alguns pontos daquele plano, que além de mostrar o que fazer, o manual explica como fazer e o que verificar. Isso é um bom plano de manutenção. Lembra lá que ele falou, olhar a saturação do filtro de ar? O que é a saturação do filtro de ar? Percebam como é vago esse termo? A gente sabe o que é um filtro saturado, quando ele já não está impedindo a passagem de ar, certo? Mas como que eu meço isso? Então, turma, lá ele ensina o que fazer. Tanto é que ele fala, filtro de ar, você precisa soprar ele de tanto em tanto tempo, um tal equipamento, e no máximo 6 vezes. Aí sim você troca. Beleza? Então isso é importante. É claro que a gente, depois que você vai tendo a experiência, consegue ver melhor se um filtro está ou não está saturado. Sujo ele sempre vai estar. Principalmente equipamento que trabalha na terra. Né? Com movimentação de terra. Mas você fala assim, é subjetivo. Entendeu? Se ele tiver muito gasto, a gente vê. Mas se ele tiver mais ou menos, no meio do caminho, aí, às vezes para mim pode estar e para você pode não estar, ou vice-versa. No caso das manutenções. Aí é direto, a gente tem que sempre levar o pet para a gente olhar no manual, olhar isso, você fala, não, tem que assim. Aí o pet para a gente olhar, quando precisa substituir a peça, aí tem lá no catálogo, o pet ele é bem rigoroso, assim, é só peça original e assim. Ele olha tudo primeiro, na hora que chega no momento mesmo, não, agora tem que colocar aqui no frente, não tem jeito, mas é um caro que acaba se tornando barato, que um equipamento desse parado é muito mais caro do que uma peça que ele pode... Ainda mais que não é só o equipamento parado, né? Vai ter, o operador tem várias outras pessoas que dependem da máquina do serviço que ela está fazendo. Mas tem muito manuais, algumas máquinas que não tem, que você precisa fazer. Mas, igual da Bobcat, você vai mandar reto, vamos dizer que você máquina do Bobcat só e tal, tem máximo de vezes. Isso, não pode ser sopro com ar comprimido de alta pressão, então você corre de furar o filtro. Então, turma, esses planos, quando a gente vai estruturar, quando a gente vai montar e quando a gente vai colocar eles de forma a serem planejados, a gente precisa levar em consideração todos esses aspectos. Certo? Então, esses processos, esses métodos, as tarefas que eu tenho, tudo isso precisa ser detalhado ao extremo dentro de um plano de manutenção. Tá? Eu preciso garantir que todo profissional que vai executar aquele plano, ele saiba o que está fazendo e consiga fazer da mesma forma. É difícil,
certo? Mas o mais importante é a gente conseguir garantir que eu tenho uma efetividade num plano de manutenção, independente do profissional que esteja executando ele. Então, eu tenho que cuidar do plano em si, mas tenho que cuidar do treinamento do profissional. Beleza? Turma, um plano de manutenção bem realizado, ele vai te garantir que você não vai ter quebra, ele vai te garantir que você não tem desperdício de recurso financeiro e de pessoas, e ele vai te garantir uma confiabilidade, uma disponibilidade. E você pode, inclusive, dar um passo a mais. O que é o passo a mais da preventiva? Preditiva. Ou seja, um plano preditivo, ele também vai ser uma ferramenta importantíssima para auxiliar na manutenção. Lembra que eu falei para vocês que a preditiva é um monitoramento das condições do equipamento? Lembra de eu falar isso para vocês? Ou seja, eu estou monitorando um determinado parâmetro de funcionamento daquele equipamento. Então, quando eu faço isso, e a manutenção preditiva ela é muito cara na compra dos instrumentos. Mas uma vez que você tem os instrumentos, ela é muito mais barata, o monitoramento, do que uma preventiva. E ela não tem o risco de uma análise sensorial como a inspeção. O que é inspeção? Eu estou pegando aqui, eu sei se ele está quente ou não. Agora, a preditiva vem cá e mede a faixa de temperatura. Está em 35. 35, tá bom ou não? Beleza? Então, turma, o planejamento do PCM também passa pelas preditivas. O que eu vou usar? Análise de óleo, vibração, ultrassom, termografia, vibração e termografia, vibração e análise de óleo. O que eu vou fazer e com qual intervalo? Cara, eu tenho um equipamento aqui que me dá muita dor de cabeça, esse cara que eu não posso nem pensar em deixar ele quebrar. Vou fazer ele uma vez por semana. Vou monitorar a vibração dele uma vez por semana. E uma vez por dia, já que eu tenho que vir cá fazer a limpeza dele uma vez por dia, eu vim aqui e monitoro a temperatura do mancal dele. O cara vai subir com a câmerazinha termográfica, mediu, beleza. Vou lá e registro. Então, eu tenho uma curva de temperatura. Está subindo, está descendo, está estável, está dentro da faixa de operação daquele rolamento. Isso é preditiva, gente. Isso é definir uma periodicidade casada com a preventiva e casada com a operação. Como que eu ajunto todas essas informações? Tranquilo? Dúvidas até então? Não? Moçada, deixa eu dar um exemplo para vocês de como que o desrespeito a um plano preventivo, ele pode te prejudicar. Vocês conhecem aquele carro, o Land Rover Discovery? Sabe qual que é, né? É, o mais quadradinho, da bunda. Não, aquele lá não é o Discovery, não. O Discovery é um... Esse quadrado é a geração. O Discovery novo, ele é mais curvado um pouco. Meu cunhado tem daquele lá. O dele é 2017. É 2017 ou 2018 o carro dele. E aí o carro dele venceu a garantia. O dele é diesel, ainda por cima. Venceu a garantia. E ele fez troca de óleo, filtro por fora. Não fez na concessionária, não. Tem um mês, mais ou menos, ele estava voltando de Belo Horizonte, ali perto de Nova Serrana. O carro dele perdeu força, acendeu as luzes do painel, acho que quase tudo, e ele encostou. Aí, levou num cara aqui em Patos, o cara começou, fuçou e não deu conta de resolver. Mandou para a concessionária em Belo Horizonte. Você já falou, primeiro tem que trocar a turbina, para depois saber se é só a turbina.
Trocou a turbina. Sabe quanto que é a turbina? 27 mil. A turbina. Pôs a turbina nova, falou, não é só a turbina não, tem que abrir o motor. Na hora que abriu o motor, viu que estava fundido. Fundiu o motor, carro de 55 mil km rodados. Fundiu o motor. Sabe quanto que é um motor novo? 150 mil. Sabe quanto que o carro custa? 130. 150 mil reais um motor novo. Sem contar a mão de obra, né? Porque para a manutenção você tem que separar a carcaça do tem que separar a carcaça, deixar. Sim, ele é daqueles. Você tem que separar ele, fica só o assoalho do carro. Turma, ele tá com essa bucha na mão para resolver agora. Seguiu o plano? Seguiu. O plano ele seguiu. Da forma correta? Não. Mas isso aí foi só por conta do óleo, do filtro? Muito provavelmente, o carro baixou o óleo, ele não viu, aí não tem sinal de pancada no carro por baixo. Então, a gente suspeita que seja ou no cara não montar o filtro, deixou minando o óleo, ou no bujão do kart. O carro baixa o óleo, o mesmo óleo que é do motor, é o da turbina. Do mancal da turbina. Provavelmente baixa o óleo, ele não viu. Eu vou sair mais longe um pouquinho, olho o óleo do carro. Só que ele não é muito desse trem, não. Ele, troquei, mete o cacete e vai embora. Muito provavelmente baixou o óleo, a turbina aqueceu, chegou a fundir o eixo da turbina e o motor a mesma coisa. O negócio que já gastou 27 mil na turbina. Por isso que eu ando de Saveiro. É quase que comum esses carros. O patrão do meu pai tinha e ele veio no conceito, ele fazia certinho, para tudo na concessionária, tudo registrado, e mesmo assim, não dá problema. Cara, eu tenho um carro turbo, injeção direta, cheio de 9 horas, sensor para tudo quanto é lado e tal. Eu tenho plena consciência que ele é carro de primeiro dono. Comprei zero, venceu garantia, estou passando para frente. Uma bomba dessa estoura na minha mão, segundo, terceiro dono, que se vire para lá. Pode não dar nada, mas se der, na minha não. Então, melhor não abusar da sorte. Muito bom, na garantia. Acabou a garantia, tô... assim, apesar que eu só ponho aditivada nele e tal, mas, né, vai saber. Turma, outro ponto extremamente importante dentro da preventiva são os planos de lubrificação. E aí nós estamos falando de quais são os padrões de lubrificação. Como que eu estou armazenando e manuseando esses lubrificantes? Tem amostragem de óleo para preditiva? Que eu já vi, turma, análise de óleo dá errada, e aí você procura, e no final das contas, a falha foi na amostragem. Às vezes o ponto de coleta do óleo estava contaminado, ou o procedimento, ou o instrumento de coleta daquele óleo estava contaminado e acaba enganando o resultado da amostra. Tá? Existe algum controle de contaminação desses lubrificantes? Treinamento. Como que eu vou desenvolver? Como que eu vou certificar as habilidades dos lubrificadores? Turma, tudo isso tem que passar pelo planejamento do PCM.
Então, deixa eu contar para vocês. Uma vez lá na Cargill, a gente estava instaurando a ISO 22000. Vocês já ouviram falar na ISO 22000? A ISO 22000 são um conjunto de normas e procedimentos para segurança alimentar. Em inglês chama Food Safety. E um dos itens mais importantes que tem dentro dessa ISO 22000 é a parte de lubrificação dentro da manutenção, lubrificação dos equipamentos, óleos e lubrificantes. E eu fui o responsável por trabalhar e estruturar o setor de lubrificação voltado para a ISO 22000. Eu era estagiário ainda e eu estava trabalhando nisso. Eu era o responsável desse negócio. Então, o que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que fazer um levantamento de todos os equipamentos que envolviam lubrificação. Quais são os equipamentos de lubrificação dentro da fábrica? Praticamente todos. Depois, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que levantar o plano de lubrificação e checar se ele estava sendo seguido. Beleza? Depois, terceira etapa, nós tivemos que fazer um levantamento de quais os equipamentos que havia risco de contaminação pelo lubrificante. O que é risco de contaminação? Bom, se um rolamento, se um mancal, se um cárter fura, vaza, trinca, se aquele lubrificante corre de contaminar o produto que está dentro da máquina. Então, nós tivemos que fazer esse levantamento. Aqueles que havia o risco de contaminação, a gente teve que trocar por lubrificante de grau alimentício. Então, eu tive que estruturar essa troca e, a partir daquele momento, o plano de lubrificação passaria a ser usado lubrificante de grau alimentício. Ou seja, eu não tinha que fazer só a troca, eu tinha que fazer o gerenciamento dos processos de compra. Consequentemente, estoque e, consequentemente, custo. Um lubrificante de grau comum, vamos pegar em um óleo, sei lá, 380, e custa aí, sei lá, R$10 o litro, R$8 o litro. Um de grau alimentício com a mesma viscosidade, com as mesmas propriedades, deve custar na faixa aí de R$70, R$80 o litro. E o custo disso para manutenção? Eu usava uma graxa aqui na Grosseries, o balde dela de 20 quilos, da graxa, custava em torno de R$2.600. Era mais ou menos um balde a cada 20 dias que eu utilizava. A graxa, a mesma graxa comum, devia ser aí R$200, 150. Então, moçada, qual que é o custo disso no final das contas? Então, eu tive que estruturar isso. Então, montei um plano de manutenção. Eu não mexi tanto no plano de manutenção, mexi mais nessa parte administrativa, armazenagem. Nós tivemos que criar uma sala só para guardar os planos, os óleos de grau alimentício. Ah, frescura, Tiago? Até certo ponto, porque senão a empresa não ia ser certificada na ISO 22000 por conta de uma sala de lubrificante. E sem a certificação, ela não podia vender para os Estados Unidos, não podia vender para a União Europeia. Aí quem foi o culpado? O estagiário. Por conta desse ponto, não foi certificado. Entenderam a importância disso? Então, turma, esse plano de manutenção voltado para lubrificação, a gente teve que fazer ele assim, repassar ele inteirinho. Mas fora isso, por exemplo, esse plano de lubrificação, ele vai envolver as rotas de lubrificação, quais os lubrificantes que eu vou utilizar, quanto de cada lubrificante que eu vou utilizar, qual que é a periodicidade que eu coloco graxa num determinado rolamento, que eu troco o óleo de um redutor, que eu faço a limpeza de um cárter, que eu faço a verificação dos níveis de lubrificação, de lubrificante, de óleo, de graxa e tal, de determinados equipamentos. Beleza? Então, tudo isso tem que fazer parte do planejamento. Segundo passo, programação. Moçada, qual que é o grau de urgência das atividades? Não sei se vocês já repararam, todo mundo que pede um serviço quer ele para ontem. Mas será que, de fato, todos os serviços são para ontem? O PCM vai ser o responsável por fazer essa gestão. Ou seja, qual que eu vou fazer primeiro?
Às vezes, turma, o que acontece? Eu tenho um serviço que é mais urgente, porém, naquele momento, eu não tenho recurso para fazer aquele serviço. Então, qual que eu posso passar na frente? E isso vai depender de disponibilidade, mas vai depender do planejamento também. Então, essa programação, ela vai ser diretamente ligada ao planejamento. Não adianta nada eu programar se o serviço que eu vou fazer não está bem planejado. Eu vou fazer um negócio no meio do caminho. Vai faltar peça, vai faltar recurso, vai faltar gente, vai faltar informação. Beleza? Ou seja, qual que é a viabilidade de parar aquele equipamento? Estou em condições de falar, produção, preciso parar a linha 2, beleza? E se a produção para e eu não tenho recurso disponível para fazer aquela manutenção? A falha de planejamento, mas a falha foi de programação também. Não adianta, Tom, eu querer atropelar a programação se o meu planejamento está errado. Eu vou dar com os burros na água. Beleza? Qual que é a ordem das solicitações? Como que as ordens de serviço vão chegar até o PCM? E mais importante, turma, quem vai fazer? Beleza? Então, tudo isso faz parte dessa programação. Ou seja, é a junção, esse levantamento de tudo que precisa ser feito e uma definição logística de todas essas atividades. Como que eu vou organizar o meu ambiente de trabalho para executar tudo que está planejado? Beleza? Estou falando assim, de certa forma é fácil. Mas é só a gente pensar no nosso dia a dia. Eu tenho um monte de coisas para fazer no dia a dia. Qual que eu faço primeiro? Qual que eu vou trabalhar mais rápido? Eu vou fazer as mais fáceis primeiro, que eu já tiro da frente, ou faço as mais difíceis primeiro, porque talvez eu atrase, e aí eu tenho mais tempo para realizar elas? É uma decisão. Certo? A minha equipe, ela é mais experiente ou menos experiente? Bom, eu tenho um nível de experiência menor. Então, existem equipamentos que eu vou terceirizar? E se eu for terceirizar, eu vou ligar lá, por exemplo, na Atlas Copco. Atlas, eu preciso de um técnico aqui amanhã. Você manda para mim? Eles vão ter esse técnico? E se eu estiver aqui em Patos, que o cara tem que vir lá de Belo Horizonte? Se eu estiver lá em BH, talvez o técnico está na porta. Meia hora dando na empresa. E se eu estiver aqui? O cara vai chegar aqui amanhã de manhã? Não vai. Não vai. Certo? Então, tudo isso, turma, precisa ser programado, precisa ser definido, precisa ser estruturado. É colocar em prática os planos de manutenção. Beleza? Só que eu não posso esquecer o quê? Aquilo que é corretivo. Ou seja, se eu estiver trabalhando só com atividades programadas, lindo, maravilhoso. Mas eu tenho que realizar as programadas, mas ao mesmo tempo eu tenho as de correção. Ou seja, na hora de resolver, eu vou fazer primeiro as preventivas ou as corretivas? As corretivas. Então, quanto mais corretivo eu tenho, o que faz com as preventivas? Fiquem em atraso, fiquem aberto. Então, à medida que eu faço isso com essa balança, diminuo as corretivas, o que acontece com as preventivas e as preditivas? Eu ganho tempo para fazer elas. Beleza? Por isso é importante, além da parada propriamente dita dos equipamentos, por isso que é importante a diminuição das corretivas. Beleza? Certo? Terceiro passo, turma, controlar os dados. Aí nós estamos falando de informações e dados. Nós estamos falando de analisar o que está sendo executado e gerar o quê? Indicadores. E de novo, turma, indicador que se existe por si só não resolve nada.
Absolutamente nada. Esses indicadores, eles têm que gerar uma resposta para a gente. Ou seja, como que está a minha manutenção? Eu estou bem? Eu estou mal? Estou gastando muito dinheiro? Estou gastando pouco dinheiro? Por que eu estou gastando muito? Por que eu estou gastando pouco? Por que eu não consigo? Todo mês eu deixo 30% das minhas ordens de serviço em aberto? Por que eu não estou conseguindo fazer as ordens de serviço? Por que o Éder, fazendo uma determinada manutenção preventiva, ele gasta 2 horas, o Gustavo gasta 5 para fazer a mesma manutenção, para fazer a mesma inspeção? Quem está certo? A de 2 ou a de 5? Às vezes as duas estão certas. Só que o Éder tem muito mais experiência no equipamento do que o Gustavo. Então a falha não está na execução, a falha está no treinamento. Beleza? Então, esses itens eu só consigo identificar se eu tiver indicadores confiáveis e que me forneçam essas informações. Tranquilo? Então, turma, planejamento basicamente é o que fazer, por que fazer, como fazer, quem vai fazer e com o que vai fazer. Eu já tive manutenção que deu errado por falta de pano de limpeza. Você fala, mas pelo amor de Deus, hein? Você limpa você esgota um cárter, vê que o óleo está contaminado, e não tem com que limpar aquele cárter. Falta pano de limpeza. Nesse dia, nós tivemos que pegar o uniforme velho para fazer limpeza. Só que acabou atrasando, até que busca, até que vê onde está e tal, entra em contato com segurança, pede autorização, não sei o que lá, que burocracia. Faltou pano, atrasamos em mais de 1 hora. Tinha peça, tinha ferramenta, tinha gente experiente, tinha gente treinada. Faltou pano. Não tinha estopa. O problema da estopa que a gente usava lá era aquela de fiapo. Então, você passa ela, querendo ou não, ela fica um fiapinho ali dentro. A gente não usava aquela estopa tipo de esponja. Usava aquela de fiapo. Então, aquilo ali para ficar um fiapinho dentro de um cárter, de um equipamento, e aquilo ali depois entra para dentro do sistema de lubrificação, então vira melhor nem colocar. E aí, turma, o planejamento ele pode ser de forma estratégica, ou seja, feita pelas cabeças da empresa. Então, são aqueles que vai definir budget, vai definir CAPEX. O que é budget? Orçamento. CAPEX, investimento. Beleza? Esses dois nomes vocês vão ouvir muito, principalmente em empresas grandes. Budget, orçamento, de forma geral, e o CAPEX é investimento. Então, eu tenho R$1 milhão de CAPEX, significa que você tem R$1 milhão para investir, não entra no operacional. Aí eu tenho R$1 milhão de budget, então eu tenho R$1 milhão para fazer o negócio funcionar, mas é mais ligado ao rotineiro, do que propriamente uma coisa nova, que é chamada de CAPEX. Beleza? Tático, vai passar pelo PCM, então são os planos de manutenção para executar o que foi definido com o meu budget e com o meu CAPEX. Beleza? Como que eu vou colocar em prática o dinheiro que eu tenho à disposição? E o operacional é como que eu vou executar esses serviços, como que eu vou pôr a supervisão da manutenção vai trabalhar, como que os técnicos da manutenção vai trabalhar. Então, no final das contas, como que eu vou definir a ordem de serviço que vai ser executada ao longo dos dias. Então, é como que eu coloco em prática a tática definida pelo PCM. Beleza?
Até aí, moçada, tranquilo? Pessoal de casa, até aqui, sossegado? Então, vamos seguir. Turma, e programar, basicamente, é quando fazer e onde fazer. Então, vai envolver tanto a programação diária da manutenção, quanto também aquela programação das grandes paradas, que foi o que eu comentei com vocês aqui a respeito das manutenções. Beleza? Turma, então o que é importante a gente considerar quando eu estou fazendo o planejamento e a programação da manutenção? Ciclo de vida entre paradas. Lembra que eu falei para vocês que na Cargill a gente parava uma vez por mês? Então, hoje é dia 13 de setembro. Vamos imaginar que a gente parou hoje. Beleza? Então, a próxima parada vai ser 15 de outubro. Aliás, 12 de outubro. Vou aproveitar o feriado e vou parar. Aí eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. 12 de outubro. Beleza? Aí, e a próxima parada, 15 de novembro. Também feriado. Tranquilo? Então, eu tenho as próximas 3 grandes paradas programadas. Parei hoje. Fui lá, fiz as manutenções, a fábrica voltou a funcionar. Aí, quando chegou lá no dia 12, próximo ao dia 12 de outubro, o sindicato falou, é feriado Nossa Senhora Aparecida e ninguém vai trabalhar no feriado Nossa Senhora Aparecida. Vocês vão ter que jogar essa parada para outro dia. E aí a parada, ao invés de ocorrer no dia 12, foi dia 25 de outubro. Beleza? 25 de outubro. Aí é do feriado 15 de novembro, e não vai ser possível não, vamos antecipar essa parada. Antecipou ela para 5 de novembro. Continuou parando uma vez por mês? Continuou, hein? Uma vez em setembro, uma vez em outubro, uma vez em novembro. O ciclo de vida entre as paradas foi respeitado? Ou seja, eu parava de 30 em 30 dias, vamos dizer assim, agora eu vou parar em relação à última, 30 dias, depois quantos dias? Praticamente quase 40 dias, certo? E depois 10 dias. Porra, mas vai adiantar alguma coisa, gente, fazendo dessa forma? Não vai. Ou seja, esse intervalo entre as paradas, ele precisa ser respeitado, claro, com uma margem, né, para frente ou para trás, mas ele precisa ser respeitado. O quanto a manutenção está contribuindo ao negócio. A partir do momento que as empresas enxergarem que manutenção também é investimento, nós vamos ser mais respeitados. Nós que eu falo, quem trabalha com manutenção, tá? Uma manutenção, um dinheiro investido em manutenção, a gente tende a diminuir e muito o gasto com manutenções corretivas. Beleza? Então, o quanto a manutenção de forma geral está contribuindo para o negócio da empresa. Qual que é a disponibilidade da mão de obra que eu tenho? Dei um exemplo para vocês do técnico vindo de BH. Se a minha empresa em BH é diferente da minha empresa ser em Patos, que é diferente da minha empresa ser em Vazante, que é ser em Lagamar, que é ser em Contagem, que não é BH, mas está do lado. Turma, isso é extremamente importante quando eu vou definir em programação e planejamento também, consequentemente. Beleza? Qual que é a probabilidade de falha dos meus equipamentos? Se eu tiver com um plano de manutenção em dia que eu falo é bem definido
e executado, qual que é a chance de eu ter alguma falha inesperada? Beleza? Então, isso é importante a gente levar em consideração. E, por último, turma, controle. Quais são as metas? Quais são os indicadores? O quanto tem que ficar o meu custo? Como eu vou gerenciar as minhas compras? E quais são os recursos materiais e humanos que eu tenho e o quanto eu invisto nessa turma? Preciso investir em treinamento? Preciso comprar ferramenta nova? Preciso trocar algum componente? Preciso comprar uma segunda, uma terceira ferramenta? Tem algum tipo de extravio nas ferramentas que eu utilizo? As ferramentas vão para o campo e do campo vai para a casa de alguém? E não volta para dentro da empresa? Isso eu preciso gerenciar. Beleza? Isso eu preciso controlar a manutenção. Então, turma, o PCM, ele precisa ter a característica de transformar tudo isso que nós estamos falando em dados quantitativos, ou seja, em indicadores, em números, para a gente conseguir identificar. Então, basicamente, eu preciso identificar as minhas necessidades, que a gente chama de gatekeeper, ou seja, quais as manutenções que vão ser aceitas ou não. Porque isso é importante. Tudo que é pedido vai ser realizado? Se a gente ouvir a produção em 100%, ou a própria manutenção em 100%, a gente não sai do lugar, não. A gente só gasta dinheiro. Então, o gatekeeper que a gente fala em manutenção é o que vai ser aquele filtro entre o que vai ser feito, vai ser possível, não vai, aquela melhoria vai ser executada, aquele investimento vai ser realizado, aquela ferramenta vai ser comprada, qual que é a ordem dos equipamentos que eu vou analisar, beleza? Depois disso, então, feito o planejamento, programação e execução do trabalho. Uma vez que isso foi feito, eu vou finalizar o trabalho e vou gerar os indicadores e analisar esses indicadores. Quando a corretiva acontece, na verdade, então eu estou atalhando esse caminho. Eu identifiquei que eu preciso de uma corretiva, eu preciso executar essa corretiva. Beleza? Então, essa identificação das necessidades e os indicadores, eles vão me gerar o quanto eu estou sendo eficaz. O planejamento, a programação, a execução e a finalização do trabalho vão me falar o quanto eu estou sendo eficiente. Beleza? Tranquilo até aqui, moçada? Então, turma, a implantação do PCM vai passar por 10 passos. Primeiro, se eu tenho alto índice de manutenção corretiva. Segundo, não tenho indicador de manutenção nenhum, ou o que eu tenho está totalmente ineficiente. Alto índice de retrabalho. Faço uma manutenção, libero equipamento, ele volta a dar problema do mesmo jeito, eu preciso fazer de novo aquilo que eu deveria ter rematado na primeira oportunidade. Não tenho meta nenhuma da manutenção a atingir. Nem sei o que é meta. Preventiva e preditiva inexistentes. Manutenção com altos custos. Equipe de manutenção sobrecarregada. Falta frequente de peças de reposição ou de materiais para execução das atividades. Manutenção só em hora extra. E disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, eu não faço a menor ideia do que seja. Quando eu tenho esse cenário caótico, o caos da manutenção, é sinal que eu estou passando de hora de implantar o PCM. Beleza? Dúvidas até aqui, moçada? Tranquilo? Bom, então, ficamos por aqui hoje. A partir da próxima aula, a gente fala sobre como que é o passo a passo para eu implantar